voltar a assistir, né? Também para quem quiser divulgar. Então, boa tarde novamente a todos, né? Todos e todas. É, volta a falar nosso agradecimento em nome do PET, para os convidados que aqui estão para contribuir com essa nossa tarde, nessa nossa tarde de sexta-feira, que eu acredito que vai ser muito construtiva para todos que estão aqui. Também a todos os ouvintes, né, vamos dizer assim, que estão aqui, aqueles que vão assistir. Também agradeço as pessoas que estão mais dando no suporte, né, os bolsistas do PET e a todo o grupo PET, né. Começando o nosso evento, fazendo uma apresentação do que é o PET Taon, né. Nós vamos começar agora o segundo evento, segunda conferência do PET Taon. A primeira, já, como eu falei, já está disponível no YouTube do PET, né, e o PET Taon, ele é um nosso projeto, vamos dizer assim, de extensão, assim, para o Programa de Educação Tutorial do PET de Ciências Sociais da UFC. Eu me chamo Anderson Genuíno e eu sou bolsista do PET de Ciências Sociais da UFC e vou apresentar junto com a Paula, que também é bolsista do PET da UFC, o evento desse mês. No cartaz, né, que a gente divulgou, estava que seria eu e a Andy, só que a Andy ela teve que passar por um procedimento médico, né, e ela não pôde estar aqui, mas a Paula vai estar substituindo ela nesse momento, né. E o Pet da ONU, ele tem por objetivo trazer, né, convidados e convidadas e também trazer temas e também gerar debates relacionados aos estudos da economia política, suas várias vertentes e várias discussões, vários eixos da economia política. E após as falas dos convidados, né, aqueles que estão aqui assistindo a gente, eles acredito que podem tirar dúvidas, falar sobre algo dessa nossa tarde, né, depois das falas dos convidados e tudo. E aí vou falar assim, que aqueles que puderem ligar o áudio para fazer essas perguntas, se sentirem à vontade, né, os que não preferirem fazer pelo chat, podem fazer pelo chat que a gente vai estar lendo essas perguntas e, e assim, se inscrevam, né, para a gente levantar a mãozinha, então se inscrevam no chat para fazer essas perguntas depois. Então, né, o tema do Petdown desse mês, ele segue a mesma linha da economia política, como eu estou falando, que foi no encontro passado. E também no próximo mês, eu já deixo aqui o convite a todos que quiserem também participar desse encontro, também vai seguir a mesma linha da economia política. Então, assim, todos que estão aqui, em nome do PET também eu faço esse convite, para quem quiser participar, geralmente vai ser assim nesse começo de mês, né? Então, possivelmente será no início de setembro, primeira ou segunda semana de setembro, e vai estar divulgado em todos as redes sociais do PET, nos nossos mecanismos de divulgação, né? Então, no evento de hoje nós vamos debater sobre economia digital e novas dinâmicas do capital, mas também não se restringe, né, caso os convidados queiram também falar sobre temas relacionados que não necessariamente precisam ser esses, né? Isso não fica restrito. Então, apresentando os convidados, né? Professora Gláucia, ela tem graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Viçosa, né? Com mestrado e doutorado pela Unicamp, com temas desdobramentos lógicos históricos da ontologia do trabalho em Marx, e também para críticas da economia política do não trabalho. Ela trabalhou por 12 anos, né, na Universidade Federal de Uberlândia, né, de Minas Gerais, e ela também lecionou na área de macroeconomia, economia brasileira e depois ela também já trabalhou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Temas de pesquisa da professora Glaucia principais são teoria econômica, né? Principalmente valor e trabalho em Marx, novas formas de articulação do trabalho, Estado e desenvolvimento econômico e atualmente temas relacionados à teoria monetária moderna, né? O professor Bruno Lima, ele é doutor e mestre em ciência política
pela Universidade Federal, pela UFRGS, né? Ele é graduado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Na Escola de Comunicação. Ele é pós-doutorando em Economia Política pela UFRGS e tem experiência nesse trabalho de docência e pesquisa com eixos temáticos da área de economia política internacional, geoestratégia política, América Latina, Grande Oriente Médio, teoria democrática, teoria política, Estado, segurança na inteligência e forças armadas, economia política da comunicação, democratização da comunicação, né, mídias alternativas, comunicação política e radiojornalismo. Então, assim, agora eu vou passar a palavra para a Paula, que vai falar um pouco sobre os temas que nós vamos abordar e tudo. E se os professores depois também quiserem expandir, mas assim, falar um pouco mais sobre eles e tudo no meio da apresentação, até mesmo, então fica aí aberto para os convidados. Então, boa tarde, professora Gláucia, professor Bruno, boa tarde também aos bolsistas e ao nosso tutor, professor Edemilson Paraná, que está aqui conosco. Professor Bruno e professora Cláudia, a gente pegou um artigo, tomou como base para o início das discussões que a gente queria trazer nessa tarde com vocês, um artigo que foi escrito pelo professor Bruno, que é chamado Capital, Informação e Economia Digital, as múltiplas faces constitutivas da globalização corporativa do capitalismo. Dentro desse eixo temático de economia e sociedade, a gente vê que aqui tem elementos que são chaves para o entendimento de como é que está se dando essa nova conformação do capitalismo, né? A questão do capitalismo informacional, a questão da circulação das informações pelos meios tecnológicos, né? A formação das hegemonias de consenso social, são temas que estão todos correlacionados. Ao mesmo tempo, né, o trabalho da professora Gláucia, ele orbita em torno da concepção de valor dentro do trabalho, né? Então, a gente queria trazer, assim, para a questão do entendimento, como é que hoje está a produção do valor nessas cadeias, levando em consideração essa, digamos, digitalização e informatização da economia que a gente está vendo hoje. Ok. Temos prioridade, Bruno? Posso começar? Você está sem microfone. Sim, começa, por favor, Glaucio. Bom, uma coisa que eu acho importante... Bom, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Uma coisa que eu acho importante, principalmente quando o mundo está mudando muito, né, é a gente ver no que ele ainda é como ele era antes e no que ele está mudando mesmo, né? E aí, uma coisa que eu acho interessante para todo mundo pensar é o seguinte: a divisão do trabalho é alguma coisa muito anterior ao capitalismo, ok? Aliás, eu insisto muito com os meus alunos para entender o que é a divisão social do trabalho e o que é a divisão técnica do trabalho. Vocês nas sociais, inclusive, acho que devem estar mais bem informados disso do que o pessoal da economia. Mas, enfim, o capitalismo, ele leva a divisão do trabalho às alturas, né? Então, ainda na época do Marx, eu gosto muito dos capítulos que ele trata mesmo da cooperação simples, da maquinaria, né? E depois do que é da fase manufatureira, e depois do que é a maquinaria e a grande indústria e tal, para a gente entender o que está acontecendo ali. E vocês vejam que mesmo quando ele está falando desses períodos lá de trás, que correspondem não coincidentemente, não rigorosamente, né, com o período ali de passagem para o assalariamento e uma coisa, inclusive a passagem do poder para as mãos da burguesia, né? Tem coisa que começa bem antes. Você tem manufatura em pleno período absolutista e tal. Então as coisas não andam todas juntinhas, né? Mas enfim, nos processos lá de trás, quando você está inventando a indústria capitalista, né? E a indústria capitalista não só tecnicamente, né? Mas a coisa social mesmo, o assalariamento, a perda dos meios de produção na mão dos trabalhadores soltos, isolados, ou inclusive cooperativados, organizados, inclusive organizados por formas também não tão democráticas e abertas, ou pelo menos, né, podiam até ser interessantes, eu estou pensando nas guildas, né, que era muito interessante para quem estava dentro, né, tinha uma série de direitos, etc. Compensação, quem estava fora total.
né? Mas então a divisão do trabalho que o capitalismo leva aos píncaros, né? Ela começa, num primeiro momento, tendo o trabalho de concepção, o trabalho de organização, né, intocado. Ou seja, o que você vai dividir, o que você vai especializar os trabalhadores, né? Nas questões manuais mais grosseiras, né? Num primeiro momento é isso que você faz. Mesmo assim, olha que interessante, tem uma dialética aí. Mesmo quando você super especializa algumas coisas você socializa, né? Por exemplo, os meios de produção que antigamente ficavam na mão de um artesão, agora são socializados, né? Todo mundo numa determinada oficina pode usar tudo como se tudo fosse de todo mundo, né? Mas tá ali, é do dono da oficina, que já botou para dentro uma porção de gente, né? Já não é mais que nem no putting out, por exemplo. Tudo bem. Num segundo momento, você já está inclusive subtraindo do trabalhador aquele conhecimento, né, tácito que ficava ali na cabecinha de cada um, e já está passando isso para funções específicas, né? De um engenheiro, de um cara que começa a conceber o processo, onde colocar que peça, né? Como dividir o trabalho de operar, que tipo de fase da produção, né? Se eu vou cortar primeiro, se eu vou cortar tudo, se eu vou estocar, enfim, aliás, isso é até importante, nem toda indústria tem o mesmo processo, né? Mas vamos pensar assim, em geral, nós não estamos aqui para estudar cada uma, né? A têxtil, a automobilística depois, por exemplo, que não vai cumprir o mesmo processo, ou aquelas indústrias que produzem coisas maiores, né? Um avião, um navio, tudo tem processos diferentes. Mas, de qualquer maneira, tem uma tendência geral que é, mesmo aquele conhecimento que antes cada trabalhador detinha, né, para poder executar as várias operações na produção de um elemento, lá pelas tantas ficam, né, separados. Só que, por outro lado, este próprio trabalho não é super dividido. Para que eu estou falando isso? Acho que muita gente já está sacando. Porque na nossa época, o que a gente está assistindo? Eu gosto e não gosto desses vários nomes de capitalismo, sabe? Capitalismo cognitivo, trabalho do conhecimento, capitalismo isso, capitalismo aquilo. Para mim, eu prefiro dividir as fases do capitalismo de outra maneira. E não por aquilo que ele marcadamente incide, né? Se é no trabalho técnico, se é no trabalho, né, esse mental de organização do capital e tal. Eu prefiro mais aquela coisa da acumulação. Para mim, houve a fase do capitalismo mercantilista, né, que é uma coisa até prévia à generalização do assalariamento, que é a grande marca de se uma sociedade é capitalista mesmo ou não, né? É quando tudo vira mercadoria, incluindo o trabalho. Mas eu prefiro essa divisão, sabe? Capitalismo mercantilista, depois indústria. E hoje em dia, se é para dar um nome para o capitalismo, né, Bruno? Eu acho que a gente concorda, a gente prefere o capitalismo financeiro, sabe? Isso sim tem a ver com a acumulação. Tá, então tirando isso, voltando ao que eu estava falando, em termos produtivos, o que está acontecendo agora, né? O que a digitalização tem a ver? Porque agora o trabalho que está sendo dividido, especializado, simplificado ao limite e por isso mesmo passível de ser incorporado em sistemas mecânicos. Vejam que isso tudo que eu falei valeu para todas as formas de trabalho anteriores. Todas, né? Todas elas têm a ver com isso. Partição, simplificação, a tal ponto que leva à mecanização. Ok? Então, isso está acontecendo agora com o quê? Com a informação. Então, do ponto de vista físico aí, né, a gente saber que a coisa analógica é a coisa mais contínua e que a coisa digital é a coisa mais, né, fragmentada, que você pode pegar aquela informação e colocar num único signo, né, e ele não pode ser lido automaticamente, mas ele pode ser passado para outras linguagens, para outros meios e depois lido, né? Mas, enfim, nada disso seria possível se os caras não tivessem inventado lá atrás o 0 e 1, né? Aquela coisa de como é que você simboliza a informação mais simples de todas, né? Então, pensem que é a mesma coisa que tem que acontecer antes com alguém que puxa um fio, por exemplo, né? E que vai fiar depois, e que vai tecer depois, e que do tecido vai fazer a roupa e barará, barará, barará. Então tá, então dito isso, o que a gente está vivendo? Um super processo de divisão do trabalho.
né? Essa divisão do trabalho, ela não para, gente. Ela não é mais aquela coisa que o Harry Braverman, por exemplo, estudava lá nos anos 80, trabalho de escritório, né? Ali correspondia ao que eu estava dizendo antes, né? Quando o trabalho de organização do trabalho, inclusive, eu chamo isso de trabalho de organização do trabalho, né? Coisa que não é fácil, eu até vivo brincando que quem é socialista e tal, tinha que estar pensando isso de maneira mais rigorosa, né? Como é que a gente vai organizar o trabalho coletivo? Porque o capitalismo inventou uma maneira de fazer isso, né? E nós, vai ser qual, né? E esse negócio não é fácil, não, né? Ou é lá exército, né? Aquela coisa meio militar, meio com liderança, que é um pouco o que acontece nas fábricas. Não é à toa que o Marx e o Engels usam essa metáfora vira e mexe, né? O exército de reserva, o exército de trabalhadores e tal, porque tem muito a ver com essa coisa mais rígida, mais hierárquica. Hoje em dia até é engraçado, porque não é bem assim, né? Várias produções não são mais rígidas e hierárquicas, são flexíveis, né? A disciplina, olhem só por quê, não é porque o capital virou bonzinho, né? Mas porque, do ponto de vista técnico, a coisa está mais amarrada. E ela está amarrada de uma outra maneira, também digital, não analógica, são pacotinhos, né? Mas então, o que a gente está vivendo, do meu ponto de vista, é muito isso, né? A divisão do trabalho chegou no trabalho de escritório, no trabalho intelectual. Por isso mesmo, em termos práticos, a gente vê o que a gente está vendo aí no setor serviços, né? Então, assim, o que todo mundo sabe agora na pandemia, né? Se não fosse a digitalização, a economia tinha parado total, né? Então, só foi possível que muitas atividades, inclusive essa nossa aqui agora, né, estivesse sendo tocada por causa da digitalização. Muito bem. Mas a digitalização vem do quê? Vem de um processo de divisão do trabalho que super dividiu as operações. Né, gente? É como se eu dividisse a operação de pensar, né? Cérebro, primeiro separa número de letra, né? Algoritmo, programação, é isso. Cérebro, depois lê a primeira letra, depois junta com a segunda e faz sílaba, depois faz isso. Quer dizer, é tão simples, né, que a máquina consegue fazer. A única, ela só funciona direitinho porque ela faz rápido, né? Porque senão ela ia ser muito lerda, né? Como diz um físico que eu gosto muito, caminhar, vocês sabem isso, né? Que as máquinas fazem muitas atividades que a gente acha complexas, né? Tipo ganhar um jogo de xadrez, que na verdade não são. Complexo é caminhar. Complexo é andar e perder o equilíbrio. Complexo é descascar uma mexerica e conversar ao mesmo tempo. Então, complexo é uma opção de coisa que o ser humano faz e não parou ainda para decompor. Né? O que não significa que agora a gente fazendo máquinas e robôs, isso e aquilo, a gente não consiga fazê-los até melhor que a gente. Mas, enfim, o trabalho de organização do trabalho, de enxergar o que é feito, de ver que tudo não passa de informação, né? Como é que você organiza um chão de fábrica? Como é que você organiza uma operação logística, né? Tudo isso é informação. Olha, pessoal, o navio vai chegar a tal hora. Olha, pessoal, da carga desse navio, eu não sei quantos containers. Olha, pessoal, o tamanho do container é esse. Olha, vamos pegar esse exemplo. O que seria do comércio internacional hoje se não fossem os containers, né? E eu acho isso, assim, fenomenal, porque, meu Deus, que grande inovação, né? Essa é o contrário, não tem nada de high-tech, não tem nada de digital, não tem nada de nada, né? É uma caixa, né, firme, né, com material muito estável, que eu posso empilhar. E aí eu posso carregar uma porrada. Pronto, só isso. E, no entanto, olha a importância disso para a economia moderna. Né? Então, só que não adiantaria nada para o funcionamento de um Hillport hoje em dia, né? O container em si, se não fosse a informação. Quantos são, o que tem dentro, né? Qual é que vai ser o signo que vai estar coladinho nele lá, né? Para quando ele chegar no porto, ele já ir para tal área, ou para tal área, ou para tal outra área. Vocês já imaginaram? Ó, pensem o que era um porto antigamente, com aquela porção de homem fortão lá, carregando aqueles estivadores lá, uma área, inclusive, que o sindicalismo era forte, né, Bruno? E de repente, vê o que acontece hoje em dia. É super, hiper informatizado. Então, muito bem, toda a coisa da informatização,
toda essa coisa do conhecimento que a gente vê hoje não teria acontecido se não fosse uma super hiperdivisão do trabalho. Muito bem. Para que eu estou enfatizando isso, gente? Porque nos últimos tempos eu tenho achado que isso é um sucesso, para variar, né? Dialética de novo. Né? É ao mesmo tempo um sucesso, né? É o fato de que a gente está aqui, a gente tem acesso a uma medicina maravilhosa, a uma física maravilhosa, uma capacidade de produção maravilhosa. Bom, também tem a capacidade de destruição, né? Como, por exemplo, dos recursos ambientais. Mas eu estou chamando a atenção para uma outra coisa. Por trás dessa divisão do trabalho toda, né, que levou a informação a virar um átomozinho e transitar para baixo e para cima, né, além daquelas coisas que muitas pessoas já estão alertando, né, quem é que é dono dessa informação, como é que a nossa informação privada vai parar lá ou cá. Além disso, para mim ainda tem uma outra questão. Como é que a gente vai fazer link no futuro? Como é que a gente vai se juntar? Como é que a gente vai elaborar políticas? Como é que a gente vai poder combinar uma outra forma de organização do trabalho que não a capitalista? Como é que a gente vai gerenciar isso, entende? Sabe? Como? Eu vivo dizendo que os trabalhadores tinham que aprender a fazer duas coisas. Ao mesmo tempo, aprender a fazer as coisas coletivamente e ao mesmo tempo individualmente. Porque o capitalismo, falsamente, ele respeita o indivíduo. Né? Falsamente ele é aí a coisa da livre iniciativa, né? A propriedade privada do capital, como por sinal sabia também o Marx, né? Ela não é propriedade privada de verdade, ela é propriedade privada de classe. Se você é um indivíduo sozinho, trabalhar, morrer, e foi genial, e papai, dane-se, não é isso que atrai valor, não é isso que explica a dinâmica do sistema, não é. Então não tem a ver com o indivíduo, ok? Tem a ver com uma outra história, de classe. Né? Muito bem. Uma outra coisa que o Marx dizia que eu achava muito legal é essa coisa de que o socialismo é que seria o fim da pré-história do indivíduo e o início da história do homem. Né? Mas então, como é que a gente vai fazer uma história do homem se os indivíduos estão super fragmentados desde dentro, têm o seu conhecimento super fragmentado, né? Vocês já viram aquele filme Idiocracy, né? Dos idiotas lá? Tem muitas áreas que a gente está ficando cada vez mais idiota. A gente não está segurando mais conhecimento nenhum. A gente está perdendo. Se lá atrás, né, no período da passagem do artesanato para a manufatura, a gente já perdeu uma série de conhecimentos conjuntos de fazer as coisas, se depois da manufatura a gente já perdeu mais, imagina hoje. Ok? Hoje a gente entra dentro de uma fábrica e a gente não entende nada de nada, ok? Então você é pau mandado mesmo, faz uma etapazinha desse tamanho do processo e não conjuga mais as coisas, né? Imagina entender o funcionamento do sistema como um todo. Então a gente vive uma época que a indústria, mais do que digital, né? O que eu acho interessante é essa coisa meio... como é que é? A internet das coisas, né? Então, mais do que digitalizar, o que a indústria está fazendo? Ela está se super comunicando. O próprio planejamento, do meu ponto de vista, ele vai passar por um planejamento não vai ser já uma categoria só das economistas socialistas, né? E o capitalismo vai continuar nesse seu caos cíclico. Né? Se tem uma coisa que eu acho que os caras já entenderam, inclusive agora, depois da crise do Covid, ficou mais claro ainda, né? É a mesma coisa que, por sinal, eles tinham entendido depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que tem que ter planejamento. O capitalismo do pós-guerra, né, que é aquele capitalismo keynesiano, tinha muito planejamento. O Brasil, vocês lembram, que os mais velhos aí, né, podem ensinar para os mais novos, né? A gente tinha plano para tudo. Plano de desenvolvimento disso, plano daquilo, blá, blá. Então, para mim, já o capitalismo, se quiser sobreviver, ele vai voltar a fazer isso. Como está voltando, né? Vocês estão vendo lá o plano do Biden para os Estados Unidos. Então, para fechar esse primeiro lado da minha fala, depois eu queria só falar uma coisinha sobre valor e já passo para o Bruno, né? Então, do ponto de vista geral, né, o que a gente está assistindo? O ápice dessa superdivisão do trabalho é uma perda de controle nossa, e eu falo nossa de todos nós, porque os trabalhadores intelectuais hoje estão na mesma merda, ok? Uma superdivisão do trabalho, cada um sabe o detalhe do detalhe do detalhe da porqueta, da parafuseta, né? Ainda que o sistema vira e mexe, demande generalistas, né? Demande, aliás, as duas coisas, né? Ele quer especialistas generalistas, né? Mas quem consegue fazer isso, juntar todos os pedaços, são algumas pessoas, e hoje eu diria nem pessoas,
Nem pessoas. Mesmo dentro de uma grande organização, de uma grande fábrica, de um grande conglomerado, ninguém sabe mais onde é que a coisa está concentrada. Onde é que a decisão está concentrada? Onde é que a compreensão daquele negócio que virou gigante está concentrada? Um outro economista que eu gosto muito, o Schumpeter, ele via nisso aí também o fim do capitalismo, né? A impossibilidade de você conseguir, você traria para dentro da empresa a complexidade do Estado, é como se fosse isso, né? Uma super burocratização, um super entendimento maquínico da máquina. Eu acho que com essa expressão eu explico em geral o que eu quero dizer e todo mundo pode perguntar se quiser falar mais sobre isso depois. Muito bem. A outra coisa que a Paula provocou, eu nem pensei que ela ia provocar por aí, mas já que ela falou, eu vou comentar, né? Eu sou uma estudiosa do valor, essa questão de valor, de preço na economia é uma coisa muito séria, muito importante, a maioria não entende, né? Marxistas existem muito equivocados sobre isso, gente achando que dá para calcular mais-valia em cima de cada indivíduo, aí bota o valor, aí depois o valor para virar preço, é só incorporar isso, aquilo e depois pronto. Tem níveis de abstração aí muito complexos, tem coisas muito complexas aí que eu não vou entrar em tudo, tá? Mas só para resumir, eu diria para vocês o seguinte: valorar algo, né, não é algo que tem a ver só com o mundo das coisas e de quanto esforço é preciso para fazer uma coisa, né? E também não tem a ver só com a parte signo de valor, que é uma coisa também que os homens inventaram, né? Não inventaram de hoje, inventaram aí há mais de 5.000 anos, tem tudo a ver com a história do dinheiro, né? Mas, e por que é complicado? Exatamente porque o dinheiro, ele não fala a linguagem do esforço necessário para produzir alguma coisa hoje, né? Essa é a teoria do valor, trabalho, né? Não apenas do Marx, quanto do Smith e do Ricardo, né? Ainda que o Marx tenha resolvido uma série de problemas aí e, ao mesmo tempo, deixado outros em aberto, né? Mas por que tem um problemão aí para pensar valor? Porque não tem a ver só com o esforço necessário para fazer alguma coisa hoje. Tem a ver como é que eu aloco as pessoas e eu penso em alocá-las amanhã. Ok? E tem coisas que a gente está fazendo hoje já pensando em amanhã. Aliás, na economia, a maior parte. Então, isso é muito complexo e isso também tem a ver com informação. No fundo, o dinheiro é poderoso por isso, porque ele consegue transformar em informação a incerteza sobre o amanhã e minimamente controlar essa incerteza. Ou o que os economistas chamam de precificar. Quando vocês veem um economista falando assim, a gente já precificou a saída do Bolsonaro. O que é isso? Né? O que é precificar a saída do Bolsonaro? Precificamos o golpe, precificamos sei lá o quê. É porque você já incorporou aquela coisa que viria daquela instabilidade, você conseguiu dar um número para aquilo, você conseguiu operacionalizar, inclui aquilo numa série de cálculos e decisões e está feito. Né? Não significa que isso é perfeito, né? E que todo mundo vai acertar e vai tudo certo, né? Mas significa que há como ter o mínimo de controle sobre o tempo, ok? Sobre as expectativas, sobre o futuro, né? Não significa um controle racional, porque a racionalidade do capital não é a racionalidade do bem-estar de todo mundo, ok? Mas para vocês terem uma ideia, a racionalidade do capital para eles super funciona, ok? Né? É raro que os grandes quebrem, seja em 2008, seja agora em 2020, né? Os grandes, inclusive na crise, eles se fortalecem, porque eles comem mais pequenos. Né? Na crise, eles se reforçam. Então, essa lógica, né, de conseguir precificar, valorar risco, incerteza, etc., via dinheiro, via os procedimentos aí da finança e tal, funcionam minimamente. Então, só para dizer, tá, Paula, que a questão do valor é uma outra questão, tem a ver o tanto que vocês estudam, e o meu último recado, ele é uma ilustração daquilo que eu tinha falado antes, do desafio para o futuro. Olha só, o que eu quero dizer com isso? Pessoal, não vou falar sobre valor com vocês, não, que vocês são das sociais, nem o pessoal da economia entende direito, né? Nem os marxistas que leram Marx, nem os keynesianos, nem os schumpeterianos, né, entendem direito, né? Então nós não vamos nem conversar sobre isso. Não! Óbvio que não. Óbvio que a gente tem que conversar, né? Óbvio que eu tenho que minimamente fazer um link com vocês. Minimamente eu tenho que juntar uma porção de informações complexas, fazer elas num bitzinho e conseguir passar esse bit adiante. Por outro lado,
tem um outro tipo de troca que a gente tem que fazer. Vocês têm que ter uma certa confiança em mim, né? Ou pelo menos nos economistas da nossa linha aqui, né? Economia política, que pensa, para que a gente continue a ter uma divisão do trabalho. Entenderam? Então é isso que eu fico pensando. O desafio no futuro, inclusive para a gente superar o tipo de sociabilidade capitalista que resolve tudo pelo valor, que resolve tudo pelo dinheiro, para a gente fazer uma outra sociedade baseada numa outra sociabilidade, né? Como a gente vai tratar a informação e a divisão do trabalho é básico. Entenderam? De alguma maneira, a gente ia ter que ter. Eu fico pensando, hein, Bruno, naquela coisa assim, sovietes antes da Revolução Socialista na Rússia, sabe? Né? Como é que a gente faz para delegar algumas coisas, ok? E ao mesmo tempo para não delegar outras. Né? O que eu delego e o que eu não delego. Entendem? Como é que eu participo de certas esferas de decisão, de conhecimentos que eu não detenho? Como é que eu entendo aquela outra área do conhecimento que eu não detenho, mas ao mesmo tempo, alguma parte daquilo eu tenho que assimilar, uma outra parte eu tenho que delegar e tenho que acreditar na minha delegação, ok? Então, como é que eu vou gerir isto? Como é que eu vou gerir a sociabilidade humana, a confiança nos trabalhos, a definição de quem vai fazer que trabalho, como, por quê, quanto tempo, ok? Para perceber que parcela de rendimentos, de produto. Como é que a gente vai fazer isso no futuro? Não tem a ver só com qualidade técnica da informação, hein, gente? Isso, inclusive, é uma crítica que eu faço ao Marx. Porque quando Marx pensa que no socialismo não vai ter Estado e não vai ter dinheiro, né? Vai ter uma administração das coisas pelas coisas, é como se a racionalidade plena viesse de uma super substituição de todo o trabalho difícil, né? Pelas máquinas, né? E aí a gente fosse ter uma sociedade da abundância, blá, blá, blá. E eu vivo dizendo, o trabalho da política não vai acabar, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E se a gente quiser fazer uma sociedade socialista de verdade, a gente vai ter que inventar um sistema de tratamento da informação, de respeito à divisão do trabalho e, ao mesmo tempo, de algumas coisas não divididas, né? Que todo mundo coparticipe ali, né? Então, obviamente, tem que ser um Estado muito mais democrático, muito mais participativo, onde todo mundo tem acesso de alguma maneira, mas, ao mesmo tempo, que todo mundo respeite o indivíduo especialista nisso, naquilo e outro. Então, esse vai ser, para mim, um desafião do futuro. Desculpa, gente, se eu já falei demais aí na primeira fala. Imagina. Vou eu direto, pessoal? Como é que a gente faz? Estou por vocês. O senhor pode falar, e se forem surgindo dúvidas da fala da professora e da fala do senhor, quando o senhor encerrar, a gente começa esse debate, certo? Tá bem. Bom, gente, primeiro, obrigado pelo convite. Segundo, eu devo ter de corrigir o Lattes. Eu nem sei se o Lattes voltou para o ar ou não, porque eu fiz meu estágio pós-doutoral com a professora Glaucia. A vida ficou de ponta cabeça de um ano para cá, acabei entregando o relatório, aquele gerúndio ali fez estágio pós-doutoral inconcluso, seria o correto no currículo, mas tudo bem. A outra situação, queria dar um histórico aqui, obrigado por terem lido aquele artigo, né, saiu na EPTIC, Economia Política, seria da informação e da comunicação, economia política das novas tecnologias de informação e comunicação, uma revista muito importante, uma rede que eu fiz parte uns 10 anos, e é um texto de 2009. É um texto que surgiu numa disciplina que eu dei junto com o finado professor Valério Britos, né, faleceu em 2012, Glaucia conheceu também, e que foi uma experiência de fazer uma aula semipresencial, olha só que loucura. Mestrado e doutorado junto para a área da comunicação em cima de economia política. Aí me coube essa dimensão informacional. A gente juntou o conjunto de comentários, tinha uma articulação lógica nele e deu o artigo, foi o que vocês devem ter lido. Obrigado até pela garimpagem do texto, né, que é um texto que circulou pouco. Fazendo um pouco essa arqueologia das ideias, eu queria colocar que aquele texto ali ele está muito influenciado pela crise de 2008. Ou a farsa com o nome de crise. Esse é um dilema que eu tenho até hoje, né? O que aconteceu em 2008, especificamente nos Estados Unidos, não foi uma farsa, uma fraude,
já que os operadores-chave, aqueles que na linguagem da especulação financeira geram o comportamento de manada, detinham informação perfeita. Tá? Esse é um ponto nevrálgico para a gente entender. Esses caras que jogam na especulação financeira, boa parte deles ou delas, dessas instituições, detém informação perfeita ou quase perfeita. E o seu posicionamento pode influenciar o jogo em si. Foi isso que fez aquele analista do Banco Santander, que vazou um relatório dizendo que era melhor um golpe militar do que o Lula voltar ao poder, que é até uma estupidez do ponto de vista bancário e financeiro. Ele não está criando nada novo, não. Ele está reproduzindo o analista do Citibank, que falou a mesma coisa em relação à democracia liberal em 2006. Disse que a democracia liberal era um regime muito custoso, que de alguma forma os governos tinham que atender interesses e demandas da sociedade, mesmo que não fossem para cumpri-las, dizer que queriam atender, e que isso aí podia onerar o dividendo dos acionistas majoritários do banco antes do Citibank. É o mesmo princípio, tá? Aí ele deu o apelido de o universo dos super ricos, a plutonomia. Tá certo? Então, esse seria um ponto da arqueologia do texto que vocês leram. O que eu posso contribuir depois do que a Glaucia colocou, né? Alocar o que ela trouxe do ponto de vista teórico e essa abstração que a gente consegue colocar em quase qualquer sociedade no jogo de poder concreto hoje. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando aqui, né? Isso aqui é trabalho, tá? É, dentro de uma rede digital que ela está sob tutela da NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, por lei federal dos Estados Unidos desde 2000 e 2001. Então, a- ao deter esses controles, criar tecnologia de informação e comunicação ponto a ponto, ou seja, uma pessoa, pequenos grupos de pessoas, tu quebrou a sociedade no meio, sociedades que têm essa concorrência democrática liberal burguesa, algo que não ocorre em países de corte mais autoritário. Tá bem? Porque a gente está agora literalmente intermediado por algoritmos, não mais intermediado por empresas que nos pautam o debate público, como é o caso dos jornalões, da chamada mídia burguesa, da grande mídia, etc. Essa é uma novidade nesse momento do capitalismo, e por isso essa idiotização de segmentos cada vez mais se idiotizam, porque agora conseguem conversar entre si. Vocês podem ver que, por exemplo, o nível da vacinação nos Estados Unidos não está passando de 50%. Isso é remanente do trumpismo. Eles têm redes sociais próprias que se retroalimentam e ficam ali girando a própria verdade ou a falsa verdade, né? Esse é um dado muito importante. Em países de corte mais autoritário, isso não acontece. Mas em países de corte mais autoritário, em geral, a gente tem a possibilidade de é, ter um jogo capitalista controlado pelo poder central, o que pode ser menos maléfico do ponto de vista da distribuição de recursos. Especificamente, estou me referindo, por exemplo, à China, à Rússia e ao Irã, tá? Ou à própria Cuba, embora tenha lá seus problemas, né? A última medida econômica foi tenebrosa, horrorosa. Mas, enfim, a gente tem essa divisão hoje no mundo, onde algumas sociedades têm um controle maior pelo poder executivo. Seria uma relação capital-estado e sem estado-capital. Ou, em última parte, o controle do aparelho central de Estado subordina os capitais a terem movimento ou menor ou semi-controlado, como é o caso chinês, por exemplo. O caso russo é diferente. A Rússia, a fronteira para fora é uma só, ela é uníssona. Fronteira para dentro, ela tem setores daquela sociedade que nem o Kremlin consegue quebrar, os jogos de máfias oligárquicas e etc. Esse outro dilema clássico da ciência política, né? O quanto o poder constituído consegue controlar as relações de poder formais e informais em sociedade. Exemplo, Rio de Janeiro, eu sou carioca, de origem, pelo menos. O Rio é não estado, né? O Rio tem o quê? 880 e alguma comunidades ditas de favela, das quais pelo menos dois terços estão na mão dos paramilitares, eu estava na mão do tráfico antes. A gente tem pequenas tiranias numa cidade de 6 milhões de habitantes, 2 milhões vivem sobre dupla tutela. Para quem vem da esquerda, da extrema esquerda como eu, é aquele sonho, duplo poder, uma Sierra Maestra contra Fulgêncio Batista, não. É, podem ser várias escalas de duplo poder. Então, esses lugares onde a sociedade está menos regulada também servem como força do capitalismo modernizado. Isso aconteceu na Índia. Uma boa parte da recente acumulação selvagem da Índia se deu em guetos de maioria muçulmana, controlados pelo crime. O nexo político-criminal na Índia é quase indissolúvel. Bom, na China também, em nível provincial, né?
é quase indissolúvel. Nada disso é novidade, sabe? Então, o que eu acho que a gente pode trazer como novidade aqui, depois que a Glaucia falou, que praticamente trouxe o teórico todo, né? E aí tem um dado curioso, do ponto de vista da economia crítica, obviamente que eu concordo de 0 a 10, 9,5 com a Glaucia, tem essa dimensão mais da associação, né? Teoria econômica a gente concorda muito, e eu queria trazer esse jogo da relação de poder. Então, vejam só. Por exemplo, por que que a gente tem que pensar dessa internacionalização de cadeias domésticas como isso afeta algumas sociedades? Então, tipo, quanto é que está a gasolina hoje aqui em Santa Catarina? Está 5,80 na média. No Rio Grande, 6,10. Não sei quanto é que está em São Paulo, não sei como é que está no Rio. A gente vai ter a carga tributária dos estados, o preço na refinaria, mas o preço não é da refinaria, que a refinaria está parada. 60% parada, 50% parada. Até a gente vai ter a composição de preços do petróleo, do derivado do petróleo consumido no Brasil, o dolarizado, né, pela cotação de importação, desnecessária, não precisa, e precificado por dois indicadores de especulação, o barril Brent e o WTI. WTI, o W de West, seria o pregão do oeste do Texas, que é manipulado pela Texaco, Exxon e companhia. Então a gente tem dois preços internacionais, que são basicamente os preços pré-determinados pela antiga British Petroleum, que é o barril Brent, e a antiga Texaco, que é o WTI, mais o imposto, tributa o imposto da dolarização, que está pagando o valor em dólar. Você tem uma dívida em outra moeda, você não controla o valor dela. E isso desorganiza toda uma sociedade. Toda. Tá bem? Quando fosse no Líbano ontem, a mesma coisa. O dinheiro que estava no Banco Central sumiu. Como é que o dinheiro pode sumir, né? E cortaram o subsídio para combustível. Então, tipo, 1 litro de combustível lá tá $20. É impossível, a sociedade vai parar. Aí eu falo, mas isso é uma exceção, né? Essa é a regra. A maior parte das sociedades do planeta, fora do núcleo central do capitalismo, fora desses núcleos mais desenvolvidos da Eurásia, estão passando por situações semelhantes. Não é querer criar uma expectativa de caos, mas eu convido vocês a ver as relações sociais concretas país por país. E vai dar algo muito semelhante nas regiões, ou seja, as regiões se assemelham. A América Latina se assemelha em grande parte. O Brasil era o ponto fora da curva, está voltando, está deixando de ser. A África subsaariana se assemelha, o mundo árabe se assemelha, aí vai. Tá? Esse é um dado que a gente tem que levar em conta. A outra é transação financeira e sistemas transacionais. Então, por exemplo, a Glaucia faz um tempinho a gente conversou, né? E ela, Bruno, eu não sabia que o Irã está cortado do sistema SWIFT. Ou seja, o poder dos Estados Unidos ainda é de cortar um país inteiro do sistema internacional de computação financeira, o sistema BIS, do Banco da Basileia, que opera com o sistema SWIFT. Isso aí está criando um novo eixo de trocas financeiras no mundo, que é o eixo eurasiático. Como é que isso aí funciona? Tu tem um gigantesco banco, por que não? Ou um conjunto de bancos vinculados à OCX, ou Organização da Cooperação de Xangai. Você tem uma Câmara de Compensação de Petróleo, que é Irã, China, Cazaquistão, que fazem troca direta entre eles, tá? E aí você tem uma moeda, a moeda do renminbi, uma moeda aduaneira comum, que eles fazem uma câmara de compensações, inclusive nas trocas internacionais. Isso é uma novidade. Pode não ser uma novidade no mundo, não é um bloco econômico formal, mas é um eixo de poder que o Ocidente não entra. Essa pode ser uma novidade. Um outro nível de novidade que eu convido vocês a assistirem, tá no Netflix, acesso é público, e até um amigo comum trabalhou comigo, estudou com a Gláucia, Ricardo Câmara fez um bom trabalho a respeito do seu TCC, né? Que é a vigilância cibernética, quando eu comecei a falar. Então, por exemplo, agora é serviço, tá? Se vocês assistirem a série do Netflix Pine Gap, que se dá. Pine Gap fica no sertão australiano, é uma área de observação de inteligência de sinais. Vou traduzir, tá? É uma arapongagem eletrônica desgraçada, gigantesca, monstruosa, numa unidade binacional, Austrália e Estados Unidos. Tá bem? Ali vocês vão ver a capacidade dos Estados Unidos, seus aliados, o sistema 5 horas, de interferir na comunicação eletrônica de praticamente o planeta todo. Tá? Claro que existe um uso seletivo
não é uma situação totalizante, embora possa ser totalitária, ou seja, eles podem controlar quase tudo, mas não conseguem interferir em quase tudo. E esse uso gera uma vantagem competitiva, uma vantagem concorrencial. Inclusive para fazer o mal a outras sociedades, como foi o caso da Lava Jato, que se ancorou na espionagem eletrônica dos Estados Unidos para, por exemplo, criar uma concorrência desleal, quebrar o setor de óleo e gás e engenharia pesada do Brasil, que quebrou. E com isso o Brasil tem uma forma. Eu vou falar o que eu ouvi ontem de uma pessoa que é idônea no sentido de ser de esquerda ou não, o presidente da Associação Nacional de Shopping Centers. Ele falou textual, ouvi no rádio, na Band News FM. Nós temos que escolher o que seremos como sociedade. Uma sociedade que a tecnologia chega para entrega, para os entregadores operarem um aplicativo estrangeiro, ou uma sociedade que gera emprego de alto valor agregado. Se vamos ter tecnologia própria ou se vamos vender commodity o resto da vida. O presidente da Associação Nacional de Shopping Centers, não é um líder sindical, não é um líder socialista, tá? Textual. Porque isso aí não é sequer um jogo de esquerda. Isso é uma concorrência intracapitalista também. Tá? Que obviamente as sociedades vão querer, ou deveriam querer, né? Os melhores empregos, as melhores remunerações e a melhor distribuição de renda para viver numa paz social fictícia, mais ou menos fictícia do que a gente vive hoje, por exemplo. Tá? Então, o que que eu poderia agregar aqui? A gente tem um sistema muito vigiado, aonde a soberania, não vou nem falar dos povos, seria um exagero, né? Eu tenho formação anarquista, não posso entrar nesse tipo de blasfêmia. Mas pela soberania dos estados e seus territórios, dependem de entrar nesse jogo de vigilância. Tá? Então, por exemplo, a economia digital, tá? O leilão do campo de Libras, aquele famoso leilão, o primeiro grande campo do pré-sal a ser leiloado, né? No regime de partilha que só a Petrobras furava. Então a Petrobras ali tinha duas defesas de segredo estratégico. Um, só a Petrobras furava o subsolo oceânico, agora todo mundo fura. Que absurdo. E dois, para o leilão acontecer, os dados, os mapas geológicos submersos, eles estavam num túnel da Petrobras ali colado na FRJ, ao lado da COP. Sabe? Tem uma COP da Petrobras, para falar um apelido aqui, tá? Na Ilha do Fundão. E esse túnel cibernético não estava conectado a nenhuma internet. Foi garantido o leilão acontecer, ele quase foi suspenso. Foi bem na época do escândalo do Snowden. Quando deu o auge da Lava Jato, o ex-procurador-geral Rodrigo Janot levou os mapas geológicos para o subprocurador dos Estados Unidos, Kenneth Blanco. Crime de lesa pátria. Ele não negou que levou e não foi punido por isso. Então esse é o tipo de segredo de Estado que é fundamental. Tá? É quase impossível esconder uma frota hoje no oceano, mesmo uma frota submersa, mas quem manipula os segredos, quem não manipula. Então, tipo, exemplo, qualquer país que vá contra essa esfera de influência vai sofrer algum tipo de pressão da superpotência dos Estados Unidos. Aí o jogo chinês. O jogo chinês é te comer pela infraestrutura, mas gera desenvolvimento, tá? Quanto mais próximo do núcleo de poder chinês, mais desenvolvimento socioeconômico você terá como sociedade, embora, do ponto de vista da democracia, das liberdades individuais, é algo, no mínimo, discutível, para não falar condenável. Mas vai ter. Tá bem? Seria esse o grande jogo de poder hoje no planeta. E para não me estender, do ponto de vista. Como que eu posso explicar? É, Pessoal, capital financeiro é um troço gigantesco, volumoso, absurdo e que pode incidir sobre qualquer sociedade que não tenha uma profunda regulação desses instrumentos. Só que essa regulação desses instrumentos também depende do tipo de elite dirigente que está ali. Por isso que o Banco Central tem que ser autônomo. Autônomo de quem? Da sociedade que o controla. É um instrumento de Estado que serve à fração de classe dominante que controla o Estado. Parece de manual, mas é verdade, é isso aí. Então, por exemplo, qualquer fundo soberano hoje, ou qualquer fundão que seja, que circula no mundo, hedge fund, etc., ele tem potestades legais, aí varia país por país, para criar um instrumento financeiro e operar nas cadeias de valor dos países, ou seja, criar um sistema de derivativos. Qualquer um. Então a gente pode ter
Aí, quando os gringos, os neoliberais falam, não, tem que atrair funding, mas vai atrair o tal do funding para quê? Para sistemas produtivos, se for do interesse de estados porrada que querem concorrer no jogo de poder internacional, China, Rússia, Irã, Índia, pode ser. Mas para entrar numa correria especulativa louca e depois sair, aí é para gerar dano na sociedade. Eu convido vocês, não é denúncia não, é dado, tá? Vejam o histórico criminal das maiores instituições financeiras do mundo. Nenhuma escapa. Na própria lei burguesa capitalista, nenhuma escapa, nenhuma. Por quê? Porque é na fronteira. Eu vou fazer aqui um construto, uma gambiarra teórica e devolvo a palavra. Esse capital financeiro é uma espécie de acumulação selvagem permanente e contemporânea. Eu iria um pouco por aí, tá? No limite das mentalidades, é um inútil, um parasita, feito um Paulo Guedes da vida que nunca produziu um parafuso, e só quer extrair da sociedade riqueza no sentido absoluto. Tanto é que esse modelo de nova reforma trabalhista que foi aprovada ontem na Câmara está imitando o Plano Santiago, que foi o plano contra o desemprego feito pelo Pinochet em 78, 79, mas é igualzinho. Cuja principal preocupação do Pinochet era diminuir o custo de segurança pública nas chamados pobladores, as favelas da Grande Santiago, já que ele tinha que se preocupar com a repressão política. Então era mais fácil criar um subemprego formal do que aumentar o policiamento em áreas que tinham índices de criminalidade que poderiam ser recrutadas para insurgência, para guerrilha, etc. Tô falando sério, literalmente, é quase ipsiliter, quase copiou o programa. Que antigamente era o mesmo programa, chamado Carteira Verde e Amarela. Então a gente tem essa presença desses parasitas aí, e aí tem nichos bem concretos, né, como na América Latina tem uma elite financiarizada, neoliberal, ultraliberal, que tem a sua gênese, sei lá, ou metástase no Chicago Boys e vem daí em diante. E esse tipo de criminoso em escala sociopata tem no mundo inteiro. Mas tem sociedades onde a preocupação de governança, a preocupação de bem-estar social, ou pelo menos de controle da paz social é maior. Tá? E, em geral, são sociedades que estão em conflito contra os chamados países ocidentais e contra, especificamente, Estados Unidos e seus aliados do sistema Cinco Olhos. Nessas sociedades, o jogo do capital é mais controlado, eu diria. Não é que ele não existe, ele é mais controlado. Ou ele é associado, Estado-capital. Diante disso, esses países que têm esse novo eixo do poder eurasiático, eles são obrigados a concorrer em todos os níveis. Tanto no plano de defesa, como de defesa cibernética, que acaba sendo a mesma coisa. E a defesa cibernética também implica ter redes bancárias próprias ou semipróprias. Por isso vocês podem ver que toda a cadeia de valor estratégico tem um capital chinês ali. Incluindo em nível médio, ou seja, por exemplo, não é mais a grande compra de soja da China. É também o jogo, a compra das cerealistas regionais que vão comprar a soja dos produtores. O segundo nível de incorporação já está sendo, diria eu, desnacionalizado ou transnacionalizado. Seria o meu aporte hoje, né? Fechar, assim, de dados para um pouquinho de desenho, tá? A gente tem um jogo informacional muito pesado, isso é óbvio, a Glaucia também colocou, né? Se não fosse a plataforma digital, que seria qualquer da economia em pandemia. Esse jogo, ele pertence a empresas transnacionais que estão sob tutela legal ou sob tutela direta de núcleos de poder concentrados. Exemplo, Estados Unidos, o Ato Patriótico, a Lei Rico, os decretos FIS ou FISA, que obrigam essas grandes empresas da internet a comutar seus dados com o Centro de Inteligência dos Estados Unidos. Isso é ponto pacífico. Está fora de discussão, já é evidência. E a China faz a mesma coisa. Então, quando, por exemplo, se acusa a Huawei ou 5G chinês de espionar para a China, todo mundo faz isso. Tá? Todas as empresas fazem isso. Ao mesmo tempo. Assim como a Google é a maior plataforma de espionagem junto com o Facebook dos Estados Unidos. Simultâneo, tá? Aí nesse jogo, quem tem, tem. Quem não tem, sofre. Como é o caso de países importantes como o Brasil, apesar da elite brasileira,
que vira alvo de cobiça e de disputa entre essas projeções de poder. Tá legal? Esse é um ponto pacífico. O outro é o tipo de controle que vai ter sobre o capital especulativo, inútil, parasitário que circula em nossos países. O nível de financiarização, glossa mais que é absurdo. Tipo, dificilmente o faturamento de uma empresa consolidada não vai estar comprometido também com o seu jogo especulativo financeiro, 50% talvez. Só que nenhuma sociedade para em pé desse jeito. Tá? Nenhuma sociedade para em pé se 100% da riqueza for fruto de especulação. Não tem como. Esse é um ponto para a gente debater. E por fim, eu insisto com isso, tá? Sem entrar em falsa polêmica, é, eu insisto, tá? Existe um nível de liberdade econômica bastante grande, por exemplo, na China, no Vietnã, no Irã, por que não? Na Federação Russa, na Índia é outra coisa. E esses países têm um alto nível de desenvolvimento, atraíram capital internacional para eles. O Irã não que está sob bloqueio, mas esses demais que eu falei sim. O núcleo de poder central não está na Faria Lima, não está no Oscar Freire, não está na Febraban, está no aparelho de Estado. Essa é uma diferença fundamental, tá bom? E a partir daí há uma certa subordinação dessas cadeias de valor, essas grandes empresas internacionais, uma interpretação, tipo teoria da porta giratória, né? Tanto é que vocês podem ver a presença de generais do exército chinês em empresas estratégicas e gigantescas. O mesmo se dá na Federação Russa, o mesmo se dá na elite jurídica do Irã, o mesmo se dá nos veteranos do Vietnã, e aí vai, quase que, vou arriscar aqui, quase que uma espécie de novo modelo de produção asiática ou euroasiática. Tô arriscando, tá? Isso é uma brincadeira. Mas cria uma dinâmica capitalista bastante diferente daquela que a gente vive na periferia do Ocidente. Seria a minha contribuição, tentando ser mais evidente e factual do que trazer uma teoria nova. Espero ter colaborado e estou aberto para o debate. Obrigado. É, obrigado, né, novamente aos dois convidados, a professora Glaucia, o professor Bruno. Foram falas muito importantes, que eu acho que todos que estão aqui assistindo vão sair dessa tarde refletindo, né, debatendo. E aí eu abro a fila para quem quiser fazer perguntas, colocar questões, contribuir com o debate, levanta a mãozinha ou então se inscreve no chat que a gente vai estar organizando essa fila, né? Enquanto as pessoas se inscrevem, eu queria assim falar um pouco, né? Um breve comentário que sobre o que a professora e o professor falou, né? E aí o professor até coloca, né, nesse final dessa fala, né, no artigo mesmo, algo que a gente estuda e vê, mas que é sempre bom estar relembrando, né, que é o fato desse capitalismo, do capitalismo ele se colocar como algo universal, mas que não é uniforme, né? De fato, que é essa questão desse capitalismo, ele está em todos os países, vamos dizer assim, mas ele sempre está colocando, tá sendo diferente, né? Tá se colocando em cenários diferentes, como a gente vê aqui o capitalismo que se faz aqui no Brasil é diferente de um capitalismo que se faz nos Estados Unidos, não na sua essência, vamos dizer assim, mas como ele se move, né, e tudo. E, de fato, assim, que também é uma coisa que é colocada no artigo e também foi comentada até pela professora Glaucia ali no começo, que essa questão de não enxergar mudanças tão drásticas como essa ruptura, né, professor, que o senhor coloca no artigo e tudo, não entender como de fato uma ruptura, né, mas como um rearranjo do capitalismo. Do capitalismo sempre se rearranja, né? No PET nós estamos fazendo assim a discussão do livro A Sociedade Ingovernável do Chimayo, e ele sempre traz essa questão do capitalismo tentando não tentando prever, mas vendo as dificuldades e sempre estando ali se rearranjando, sempre estando ali trazendo
coisas para de fato sempre, não se quebrar, né? Porque tem a questão do capitalismo, ele sempre se preparar para suas crises. A gente teve, por exemplo, essa questão do Covid, que não era algo esperado, né? Não era algo esperado, mas que o capitalismo ele conseguiu se manter, né? Alguns países sofrem mais com essa questão, outros menos. Mas, por exemplo, realmente, como o professor falou, esse fato das coisas, dos mecanismos digitais contribuíram para diminuir, vamos dizer assim, o impacto desses problemas que o capitalismo vai enfrentar. E aí, colocando mais um ponto, né, que o que a gente passou nessa década aqui no Brasil, né, com todas essas questões de crises, né, crises políticas, crises econômicas, e como muitas vezes a gente tem que observar isso de fato como uma linha, né, como de fato uma linha, que muitas vezes a gente vê coisas assim na televisão e não conecta esses pequenos detalhes, essas leis, essas reformas e tudo, mas enxergando isso como esse capitalismo que não é uniforme, ele está agindo no Brasil e modelos, muitas vezes, que não deram certo lá fora, mas que o neoliberalismo até mesmo tenta embutir na nossa cabeça que vai dar certo, alguns caem, outros não, né? E, e aí eu vou ver aqui a fila. A Paula, se a Paula quiser falar mais alguma coisa, se quiser falar algo, a gente pode começar aqui com a fila de questões, né? O professor Paraná, eu realmente queria só fazer uma pergunta ao professor Bruno, porque realmente o senhor colocou um dilema que é muito assim, importante, porque eu me lembrei aquele programa da China, o Road Belt, do cinturão da seda, né, que eles querem fazer, né, Road and Belt, agora eu esqueci o nome. Mas, e a questão da infraestrutura, né, porque é um ponto no Brasil que a gente é muito deficitário na questão da infraestrutura, é um dos gargalos, né, na verdade, assim, para o desenvolvimento brasileiro é a questão da infraestrutura. Então, assim, de repente, a força atrativa da China para a gente, nesse aspecto, acabaria sendo mais forte, né, uma possível aproximação. Mas, como o senhor falou, né, traz o desenvolvimento. Mas talvez o paradigma de desenvolvimento que a China traga ainda não está muito atrelado a esse desenvolvimento, vamos dizer assim, predatório dos recursos naturais, que é algo que a gente tem aqui como até uma das características que nos diferenciam, inclusive dos outros países, né, do nosso bioma, né, que isso aí fica sob risco direto da forma como o desenvolvimento chinês, né, especificamente, trabalha, né? O que é que você acha disso, assim? Eu vou tomar a liberdade depois que se a Glaucia pudesse comentar a questão do New o novo Green New New Deal, Deal. veja, o Green New Deal, eu já te passo, tá, Glaucia? Mas eu acho que é muito interessante que ela tem uma leitura bem legal sobre isso. Estou eu pedindo fala para ela. Mas então, gente, quando eu coloquei, assim, acredito eu, que a China tem um modelo de desenvolvimento doméstico ou continental que está mudando seu próprio paradigma. A China está buscando ser menos poluidora, está buscando soluções ecológicas para os seus territórios, tá? Eu tenho mais conhecimento da economia do Oriente Médio, do mundo árabe, do mundo islâmico. Eu assino Lima Rocha, mas parte de pai tem origem árabe, muito envolvimento com a minha comunidade. Então eu diria que seria mais ou menos isso, tá? É, a China precisa suprir aquilo que ela ou não produz mais, ou não quer produzir tanto. Então, ela precisa, por exemplo, de grãos. Então, para nós vai ser isso. A China precisa de terra, precisa de água, precisa de um conjunto de mercadorias de baixa complexidade para poder segurar o seu desenvolvimento no próximo planejamento dele de 50 anos. Tem várias prévias de 5 anos, aonde o Estado confuciano se aponta como uma economia verde e autossustentável. Para os territórios vizinhos, a proposta não é igual, mas ela é de desenvolvimento econômico clássico, como você falou, inclusive poluente. Para aquilo que seria a periferia da periferia, como o caso América Latina, depois que o Brasil vergonhosamente abriu mão da sua posição nos BRICS, não abriu mão formal, mas abriu mão no sentido real, aí
para a estratégia chinesa, a América Latina para fornecer produtos derivados de terra e água. E para eles operarem aqui no seu, dentro do que tem de mercado consumidor brasileiro e na infraestrutura brasileira. E aí, nesse ponto, ela vira se não um aliado estratégico, um agente estratégico. Nenhum país da América Latina hoje, ou quase nenhum país, né, poderia se dar ao luxo de mexer com os interesses chineses sem pagar um preço alto por isso. Só os imbecis do Planalto não entenderam isso até hoje, né, no jogo duro da relação de poder. Sobre a infraestrutura, claro que tem problema, mas Paula, né? Eu coloco o seguinte, ó. Se o Eldorado do Brasil, na produção de grãos, está no Centro-Oeste, e esses grãos têm de rodar a caminhão até o porto de Itaqui, no Maranhão, até Santos ou Paranaguá, ou ao litoral capixaba, que é uma estupidez, né? A gente tem um problema de infraestrutura, sim, mas tem um problema de infraestrutura agravado por ser um país agromineral exportador. Isso a gente tem que ter em conta. Porque se o ciclo da riqueza é a produz do Centro-Oeste, vai para o caminhão ou por trem, adiante por caminhão, até um porto, escoa, volta, e sequer o agro é tributado, porque não paga imposto, o agro não paga, não é tributado, então a gente está com um problema sério aí. Nem obriga esse dinheiro do agro a ser reconvertido para novas indústrias, está com um problema seríssimo aí. Mas esse seria o comentário do outro comentário. Eu não entro nessa polêmica entre modelo chinês e modelo americano, que nada disso nos cabe. Nós somos alvo de cobiça de projeção de poder das duas potências. Ah, mas se o Brasil fosse um país eurasiático, poderia ser um aliado chinês. Daqui de longe, desde que saiu da posição-chave nos BRICS, a gente foi para a Série B, gente, ou Série C ou Série D do jogo de aliança com a China. Infelizmente, a verdade é essa. Passar para a Glaucia, por favor. Ué, eu achei que ia ter uma rodada de perguntas. Ah, beleza, tá. Opa, pois a gente pode começar, né, com a rodada. O professor Demilson Paraná levantou a mão, aí ele faz o comentário dele, a pergunta, e quem quiser se inscrever durante a fala do professor Edemilson, pode se inscrever, certo? Levantar a mão ou mandar a pergunta no chat que a gente faz aqui para os convidados. Olá, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Obrigado novamente pela presença, né, dos professores Bruno e Glaucia, muito bom tê-los conosco, né? Agradecer também todo o Grupo PET por estar conduzindo essa atividade que já aqui, né, tem sido reveladora de muitas questões importantes que a gente vem refletindo e debatendo juntos no coletivo, né? Então, reforçando a importância, acho que estratégica, né, da nossa possibilidade, dessa oportunidade de trazer pensadores, né, tão competentes e destacados como os que a gente traz hoje para pensar problemas tão importantes. A minha pergunta, portanto, agradecer mais uma vez a todo mundo envolvido em fazer essa atividade acontecer, e particularmente aos nossos convidados, a professora Glaucia e o professor Bruno. A minha pergunta não é uma coisa rápida, né, assim, ela vai ser dirigida, sobretudo, da fala da professora Glaucia, né, que fez, digamos assim, esse enquadramento, né, professora, teórico, compreensivo da questão chamada ao debate hoje, né, sobretudo pela provocação que a Paula inicialmente trouxe. E aí a minha dúvida tem a ver com algo que me saltou um pouco na fala, que é uma imagem, né, aí você certamente vai poder me corrigir se eu tiver compreendido isso errado, ou se eu estiver derivando ilegitimamente algo do que você disse, né, que é uma impressão no contexto. Você destacou muito a informação e a organização do trabalho, né, e a interligação entre essas duas coisas nas transformações do capitalismo regido pela dinâmica do valor, né. E uma coisa que emerge no entrecruzamento dessas duas dimensões é a divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual, né. Essa é uma divisão contra a qual o pensamento crítico, né, revolucionário, marxista, há muito tempo se debate, né, inclusive parte significativa de muita militância política revolucionária com mais ênfase, né, no pós-guerra, né, no século XX, de uma juventude revolucionária era essa, né, superar a divisão entre o trabalho manual e intelectual no quadro das lutas culturais e etc. Né, vamos pensar aí na Revolução Cultural Chinesa, que inspirou tantos, inclusive, jovens
no Ocidente, né? Enfim, e aí parece que o capitalismo estranha, ironicamente, parece estar implodindo, né, essa diferenciação que foi tão importante para o desenvolvimento do capitalismo em trabalho manual e intelectual. Ironicamente, eu digo porque de uma forma trágica, né, pelo um completo depauperamento, como é o caso, de todo tipo de trabalho, inclusive o intelectual, né, de tal modo que todos nós estamos unidos agora, trabalhadores manuais e intelectuais, na mesma flexibilização, precarização, hiperdivisibilidade, falta de controle, de autonomia, de poder de barganha no âmbito do trabalho, né? E aí eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, professor, sobre esse aparente paradoxo, né, que o capitalismo está realizando uma tarefa ao seu modo que o movimento revolucionário se impôs ou se impõe desde o Marx, né? Lidar com a alienação, né, vamos dizer, uma pauta clássica típica da divisão do trabalho, da separação entre trabalho manual e intelectual, o estranhamento que disso emerge, em suma, né, o capitalismo parece estar dizendo, olha, não, tudo bem, vou resolver o problema do meu jeito, né, isso de um lado. De outro, um outro estranho, né, que não deixa de ter uma certa estranheza, é a questão do planejamento, que a senhora também trouxe aqui, né. Alguns autores têm apontado o modo de como a economia digital, ela é, na verdade, uma verticalização planejadora absoluta, né, da economia. Você controla, inclusive, por centros cognitivos, ainda que tecnicamente descentralizados, a produção e a troca no nível dos mínimos detalhes, né. Pensemos um ente como a Amazon, né, que é o Google, que são plataformas, empresas absolutamente gigantescas, né, e que tem um controle informacional, volto para a questão, né, novamente sua, né, a organização do trabalho e a informação, um controle informacional praticamente em todos os níveis da sua atividade produtiva, né, não é um mercado não é a anarquia do mercado que rege o funcionamento da Amazon, definitivamente, né, intra-empresa, e aí caberia se perguntar como uma empresa que se torna tão grande, do tamanho de países. O que é pensar o intra-empresa da Amazon, cujo faturamento é maior do que o PIB de vários países? O que é isso, né? Uma economia inteira planejada, praticamente, né? Informacionalmente, com inteligência artificial, que seja, mas de ponta a ponta, no nível do consumidor, se ele clica, não é só se ele comprou, não, se ele viu o produto, se ele clicou ou não clicou, né? Do consumidor, do cara que você vende, da plataforma, do fornecedor, todo mundo, né? Então, e aí a gente vê nessa economia de plataforma essa coisa estranha, né? Estranha, mas, enfim, compreensível do ponto de vista do capital, que é descentralização técnica com hipercentralização política e econômica, né? Essa combinação de centralização com descentralização nesses termos, ou se é que a gente pode falar assim. Isso tem feito alguns autores, ao tratar desse paradoxo, né, numa via, digamos, aceleracionista de esquerda, dizer o seguinte, olha aí, essa hipersocialização da produção que está acontecendo no capitalismo avançado dá razão ao Marx. Como se o capitalismo estivesse nos levando para a fronteira de um tipo de organização da produção que tornasse a nossa tarefa ou a nossa possibilidade, ainda que dependente de luta política e social, tecnicamente, vamos dizer assim, do socialismo mais próxima. Eu queria ouvir a senhora a respeito dessas possibilidades ou impossibilidades. Será que o capitalismo, com todas as suas tragédias, horrores e absurdos, está realizando essas tendências desmaterializantes, ou produtoras de abstrações crescentes, vamos dizer assim, com a hipersocialização da produção, que nos caminham em relação à indiferenciação do trabalho manual e intelectual do ponto de vista, mesmo que brutalizado, né, no nosso contexto, você está me entendendo, né? Ou então o planejamento central agora possibilitado, o planejamento central agora é um planejamento descentralizado central, né, ou desintermediado, planejamento desintermediado, caso se queira, né, diretamente realizado ou tecnicamente possibilitado por Big Data, inteligência artificial, microdado, que possibilita você ter agora uma relação com a produção e a troca em outro nível. Enfim, a sua fala me suscitou muito esse debate que tem acontecido contemporaneamente. Eu gostaria de ouvir a senhora a respeito. Peço desculpa a todo mundo por ter me delongado, mas é uma questão um pouco intrincada, né? Enfim, te agradeço mais uma vez pela fala, pela apresentação e desde já pela resposta às nossas questões do debate aqui. Obrigado.
Professora, antes só da senhora iniciar a resposta, porque tem outro inscrito aqui nas perguntas, que é o Matheus, e dado o avançado da hora, a gente vai precisar encerrar a fila de inscrições. Queria abrir o microfone do Matheus para ele fazer a pergunta conjuntamente, aí depois vocês respondiam e a gente finalizava a parte do debate. Pode ser, Matheus, professora? Pode. É uma pergunta bem breve, assim, apesar de entender um pouco da urgência da resposta, professor Edemilson, fiquei muito interessado. A minha pergunta se direciona a ambos, professora Glaucia, professor Bruno. Ela é mais algo, talvez, procedimental. Eu queria saber, assim, do ponto de vista de vocês, assim, qual o exercício genealógico que a gente pode fazer até chegar nos impactos que a internet tem sobre a economia, porque, assim, embora ela seja um marco, ela não é o início desse processo, né? A gente entende que a economia digital ela não começa com a internet, muito embora ela marque uma série de questões e inovações que fazem com que o capitalismo gere uma série de abstrações, e também aí eu gostaria também de escutar um pouco da sua resposta com relação ao que o professor Edemilson colocou, e também mais no sentido internacional, assim, e como o Brasil se situou nessa dinâmica global de economia digitalizada e capitalista, né? A gente tem aqui recentemente algumas novas dinâmicas, inclusive na questão das transações financeiras, com a implementação do Pix, né? Que meio que reorganiza a forma como se movimenta o dinheiro no meio de uma pandemia que depende fortemente do trabalho digital, né? Enfim, queria saber o ponto de vista de vocês sobre. No mais, era isso. Sou eu, Paula? Sim, professora, pode responder, professora. Gente, bom, eu acho assim que não vai dar para responder tudo. Eu queria comentar várias coisas que o Bruno tinha colocado também, mas aliás, até vou falar uma coisa para vocês, tá? Porque acima de tudo a gente precisa de método, sabe? E isso é muito louco, porque a gente precisa de método, sei lá, até para uma live solta que nem essa, né? Que dá vontade de a gente falar sobre tudo, mas eu acho que a gente devia, sei lá, né? Prender mais o tema em alguma coisa, porque senão não dá tempo de ver o que todos os alunos que são estudiosos aí, né? Um grupo PET é um grupo tão legal. Então, eu estava muito curiosa para saber o que todo mundo está lendo, está pensando, né? Outra geração e tal. Mas, enfim, a gente fala de tanta coisa e quer falar de tudo mesmo, então, enfim, acaba a gente ficando sem tudo. Eu acho que o Capital tem muito método. Tem método o tempo inteiro. E é por isso que ele navega bem na dialética que ele mesmo se coloca. Então, assim, toda a riqueza da análise dialética do Marx é óbvio que, em parte, era uma formação boa que ele tinha, começado o Hegel e tal, mas tá bastante atento para a realidade. E o Capital é o treco mais contraditório que existe. Esse é o fato. Eu vivo dizendo que quem lê direito o Manifesto Comunista, nos primeiros parágrafos deve ficar... quem é muito sectário não vai nem ler direito, porque aqueles primeiros parágrafos é puro elogio ao Capital. É puro dizer, meu Deus, olha o que o Capital fez, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E naquela época, Edemilson, uma coisa que eu acho muito engraçado é que ele já citava médico como proleta. Quer dizer, trabalho intelectual já tem uma tendência à proletarização. Por que simplificação? Por que divisão? Por que desapropriação dos meios, ora bolas? Sabe, eu só sou um médico capitalista se eu sou dona do hospital. E se eu sou da família de donos e algo assim, ok? Se eu sou um contratado, né? O que infelizmente está acontecendo no Brasil só não sei quantos séculos depois, né? Mas se eu sou um contratado de 3 hospitais, né, setor público, não sei o quê, empresa, muito médico de empresa, que ganha uma merreca em cada emprego desses, olha, vamos e convenhamos, é um puta de um proletário e faz tempo, né? Que hoje em dia o capitalismo leve isso ao extremo, né? Eu acho que era inclusive esperado. E eu acho que era esperado, e é por isso que eu estou citando o Marx do Manifesto, pelo próprio Marx. Né? Então, o que o Marx está pensando, inclusive, o que eu acho que ele está um tanto equivocado, nossa, quem sou eu? Meu Deus, vou pro inferno depois dessa. Mas eu acho que, não acho, olha, até salvando a pátria do Marx aqui, eu acho nem que é uma questão de equívoco, não. Eu acho que é uma questão de aposta política.
né? Ele estava fazendo uma aposta política nesse sentido. Olha, esta substituição do trabalho vivo, das questões mais banais e daqueles trabalhos que são passíveis de se transformarem em muito simples, né? Isso não vai tirar completamente o homem da jogada, pelo contrário, vai colocar a possibilidade do homem estar numa dimensão superior de organização da sociedade, né? Só que o Marx pensava que essa dimensão não ia ser nem a do capital e nem a do Estado, né? Ia ser de uma dimensão, de uma consciência. Para mim, essa aposta está correta, né? Eu só acho que você, e o próprio Marx sabe disso, você não faz as coisas sem ser aproveitando as pecinhas articuladas anteriormente, né? A gente faz a história não em condições feitas por nós mesmos, mas herdadas. E a grande coisa que a gente tem na mão para fazer isso é o Estado. Então, eu acho que isso é muito curioso, é muito, sabe? E para o bem e para o mal. E se a gente não fizer, tem tudo a ver com as questões mais práticas que o Bruno estava colocando. Se a gente não fizer, fazem em cima da nossa cabeça, entendeu? A associação dos donos privados do poder com os donos políticos do poder dentro do Estado, dos estados majoritariamente poderosos do mundo sobre os estados sem poder nenhum. Quer dizer, o jogo está sendo jogado. Então, o que a gente tem que aprender, eu vivo dizendo isso, a gente tem que aprender a trocar pneu de carro andando, né? E para isso precisa de muito método. Seja método para uma discussão de PET das 3 às 5, sabe? Eu acho que eu fico besta de como a gente não tem isso, né? E hoje em dia está sendo exigido muito isso. Quem está dando aula, que nem nós aqui, né, em tempos pandêmicos, vê como é que o Moodle exige isso, as plataformas exigem isso, só que não é a melhor solução, né? Cria-se o que eu chamo de falso trabalho. É a coisa que eu mais odeio no mundo, na esquerda, na direita, no capitalismo. Até o capitalismo padece disso, né? Falso trabalho. Vira e mexe, eu falo, a grande empresa não sabe o que é que está sendo mais produtivo ali dentro. Ela tem noção de que é o conjunto, né? Mas ela não sabe que peças, né? E quando você não sabe que peças, tu tá também alienado do processo, né? Então, assim, eu fico chocada, porque as 1000 atividades que se dá para os alunos, que se exige dos alunos, sabe? Mas que você não sabe quem está pensando, né? Nós tivemos aqui quase o tempo inteiro 25 pessoas. A gente não sabe quem estava aqui, sabe? E de repente a gente está batendo papo, eu, Edemilson, o Bruno, a Paula aqui em cima e o guri que estava aqui embaixo. E se a gente estiver fazendo isso, a gente está fazendo o jogo mais fake, alienado e até, eu diria, reacionário que existe. Porque a gente só está fazendo o jogo girar. Entendeu? A gente só está, ainda mais a academia hoje em dia, a universidade hoje em dia, que é algo absurdamente incorporado dentro da dinâmica da alienação, da exploração, etc, etc, etc. Tá? Então eu acho assim, o fim da picada, a gente não tem um objetivo, não fazer uma divisão, não ter um subtema do subtema do subtema que a gente vai tratar, de todo mundo ler aquele texto, de todo mundo não sei o quê, de como é que faz para todo mundo falar. Sabe, eu acho, e inclusive os programas PET podiam estar super desenvolvendo alguma coisa dessa, né, para poder virar, sei lá, laranja já mostra para todo mundo, né, para todo mundo tá fazendo, nos outros cursos e tal. Mas enfim, voltando aqui na história, a despeito de eu dizer que até o capitalismo convive com esse trabalho fake, né, em algumas dimensões, mas no conjunto eu acho que ele tem método. E qual é que é o método? O método é esse de que o que é a coisa mais desalienante que existe? O entendimento da totalidade, diria Hegel e Marx, ok? A totalidade foda, né? É quando você entende a lógica do capital, e é por isso que o Marx teve o saco de escrever, né? Ele teve o saco, não, o Engels teve mais saco ainda de arrumar tudo e publicar tudo, né? Mas teve a paciência. Alguém ligou aí. Ô, Marcos, é você, desliguei. Tá. Não, professora, desculpa, foi justo. Não, tudo bem. Né? Alguém teve, né? O Marx teve a paciência de prestar atenção na totalidade. Né? E olha que ele também tinha esse lado Bruno, de ler jornal e saber todos os fatos que aconteceram todos os dias, né? Jornal de todos os países, de todo o planeta, né? Quem comprou quem fez o quê, blá, 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 blá. E ao mesmo tempo ele teve o método e a disciplina de ficar quietinho ou então colocar essas coisas só em notinha de rodapé. Né? Vocês veem que nem um capítulo histórico decente o Capital tem. Tem o 24 e olhe lá. Né? Mas por quê? Porque ele tem que dar conta do super alto nível de abstração que me daria a totalidade.
né? Muito bem. O que o capital tem? E via finança, né, Bruno? E via finança, ele tem a totalidade. E a informação está organizada nessa totalidade da finança via dinheiro, né? E é por isso, Bruno, que toda a nossa experiência, inclusive assim, sei lá, anarcocapitalista, né, da gurizada que inventou o Bitcoin e tal, né? É por isso que não dá em nada, né? É por isso que já você vai ter criptos estatais, é por isso que eles já têm esses sistemas, que nem você estava dando o exemplo lá das trocas petrolíferas lá, né, entre China e Cazaquistão e Oriente Médio, né? Não, porque então eles têm a informação, eles têm a rede infraestrutura, eles têm o poder, ok? E eles têm a linguagem que circula. Ok? Tem tudo. Tem tudo. E quem tem tudo isso, tem o quê? A não alienação. Tem a noção das redes, do funcionamento das redes. Né? Então, eu acho, Edmilson, que o capital não só está realizando isso agora, como ele realiza isso desde o início. É desde o início que ele é muito prático. E é por isso que eu comecei minha fala falando o que é novidade de verdade e o que não é. O capitalismo é muito plástico. Ele se adapta com redes absolutistas no início, ok? E compõe ali com a nobreza, né? E vira e mexe, compõe com o proletariado, aí agora deu, né? Ó, 1848, 1870, agora deu, sai fora, deixa eu aqui. Ele faz isso o tempo inteiro, né? E faz guerra imperialista, e se for o caso, faz grandes blocos, sabe? Por quê? Porque detém o conhecimento do todo. E detém o respeito, olha que interessante, o respeito pelo conhecimento das partes, que é aquilo que eu estava falando que a gente tinha que ter. Ele sabe delegar, ele está careca de saber que para ele fazer o conhecimento todo, ele não vai poder saber em detalhe o que faz cada parte, entendeu? Por exemplo, Dilma sendo presidente, uma péssima presidente, inclusive por isso. Entenderam? Então, assim, não tem como você saber demais o que faz cada parte. Só que você tem que ter noção do que faz cada parte. Percebe? Isso eu acho genial. É tipo outro exemplo que eu sempre dou, Blade Runner, sabe? O trabalhador super intelectual ali, proletarizado total, né? Tão explorado, tão submisso, tão infeliz, tão solitário quanto qualquer outro, no Blade Runner, é o Sebastian, né? É o cientista lá que desenha os... Como é que chama? Não é robô, não é... Os androides, não? Ciborgues, replicantes, ok? É o cara que desenha os replicantes, né? Então, mas olha só, o sistema conhece quem é o cara, o que ele tem que fazer, ele detém o cara tá na mão dele, ok? Mas, ao mesmo tempo, ele confia no cara. O trabalho especializado é daquele cara, né? Se bobear, ele até paga um salário um pouquinho melhor por aquele cara ali, né? Beleza, né? Nós não sabemos fazer isso. O capital faz isso desde o início. Eu nunca acreditei, Edmilson, nessa divisão exagerada entre trabalho intelectual e trabalho manual. Eu acho até que quando a esquerda tinha muito isso, ela estava equivocada. Entende? Por quê? Porque no início tinha trabalho intelectual e manual no artesão, ok? Sim, é verdade que ele perdeu um pouco o controle do processo. Um pouco não, bastante muito. Só que quando ele tinha o controle do processo, ele tinha um outro tipo de controle. Ele tinha o controle do processo de uma peça a peça. O artesão faz peça a peça. E faz demoradamente, e faz sem uniformidade, e tem mil complicações, etc e tal. Ele nunca teve o conhecimento do todo. Para ter o conhecimento do todo, ele tinha que ter acesso ao todo. E ele não tem, né? A frase de abertura da minha tese de mestrado é uma frase da Simone Weil, que é uma mulher francesa fantástica, né, que tinha esse hábito de entrar para trabalhar nas fábricas, para ver como é que as coisas operavam e tal, né? Ela falava, mas a fábrica funciona como um uníssono. Ela funciona. Ela é uma orquestra maravilhosa. Qual é o problema? Os trabalhadores não conseguem entender isso. Não conseguem ver isso, né? Porque são burros? Não! Porque para ver isso, você tinha que estar no andar de cima. É a velha história, você tem que subir o nível de abstração. Você tem que olhar de cima para baixo. Ok? Então, assim, isso a esquerda estava certa. Que a gente tinha que exercitar isso, né? Tinha que ter um rodízio, né? Todo mundo tinha que passar por aqui e passar por baixo, por cima e por baixo, né? Ficar olhando e participando das reuniões do todo. Mas, ao mesmo tempo, com respeito. Não é uma coisa rígida, né? Quem vai estar aqui em cima, quem vai estar aqui embaixo,
né? Não, é rodízio. Nesse sentido, é Comuna de Paris mesmo. A gente tinha que rodiziar tudo o tempo inteiro, né? Mas então, o que eu estou querendo dizer? O capital sabe disso, o capital faz isso. O capital hoje em dia sabe que até tem que dar, como é que chama isso? Sabático, tem que deixar o pessoal botar o pé na mesa, levar o cachorro pro trabalho, não usar gravata, entendeu? O capital sabe de tudo isso. O capital... Gente, se vocês assistiram aquele filme, como é que chama? O Big Short, né? Que conta toda a história da crise lá da 2008, né? Porra, eu até brincava quando acabou o filme. Ou Le Capital, que é aquele do Costa Gravas, que eu acho que eu até gosto mais, que é maravilhoso, né? Quando acaba o filme, eu falo assim, só falta tá lá todas as empresas grandonas financiando o filme, entendeu? Sabe? Qual é o problema? Qual é o problema? Eles fazem a crise, eles fazem o filme crítico da crise, eles fazem a crítica da crítica e ganham dinheiro o tempo inteiro com todas essas esferas. Entende? Como é que eles conseguem fazer isso? Método. Muito método. Detalhe. Entende? E jogo, eles têm a dialética. Essa coisa, vou pro todo, vou pra parte. Né? Conheço minimamente a parte, mas tô aqui no todo. Respeito pra caramba o trabalhador que eu coloco ali na parte, mas ao mesmo tempo ele é completamente deslocável se eu precisar, né? Botável para fora no momento que eu precisar. Então, isso eu acho, assim, muito louco. Isso tem a ver com a coisa do planejamento, que você falou, que chamou atenção também, né? Porque o capitalismo, gente, só vai... de novo, eu não estou fazendo futurologia e eu sou um gênio, não, o capitalismo vai sobreviver se ele fizer planejamento. Não, porque ele já fez isso várias vezes antes. Ele oscila, entendeu? Ele oscila. Aliás, se você for pegar a história da moeda, que é o grande signo, né? Analógico, digital, ele também é plástico para um lado, para o outro. Ele sempre fez isso também. A moeda vira e mexe, era do mercado, era do Estado, era do mercado, era do Estado, sabe? E quando era do mercado, aí é que está a dialética mais profunda. Quando era do mercado, também era do Estado em alguma medida. E quando era do mercado, também era do Estado em alguma medida. Isso é que é muito louco. Por mais que tivesse uma preponderância de um, o outro estava ali jogando também. Quer dizer, isso também, quem opera, aprende a operar. É quase learning by doing, entende? E nós que não operamos porra nenhuma, ficamos aqui do lado de cá sem operar nada. E o problema é que a gente não reflete sobre o que a gente opera quando opera. Porque se em algum momento, sei lá, por exemplo, em algum momento o PT foi presidência... Cara, o que o PT tinha que ter feito? Um relatório detalhado sobre tudo o que significou ser governo, sobre todas as dificuldades. E a gente tinha que estar cobrando isso pra caralho. Não é só aquela autocrítica, sei lá do quê. Não tô falando daquilo. Eu tô falando um relatório detalhado sobre a experiência de poder. Sabe? Isso tinha que ser socializado. E essa é a totalidade que a gente vivenciou e que todo mundo tinha que conhecer. Sabe? Quem é que conhece isso? Quem é que fez isso? Sabe? É inacreditável. E eu tô falando isso em geral, tá? Se a gente foi, sei lá, presidente de um clube de futebol, técnico de um clube, não tem que gerir ali o coletivo? Não tem que gerir o trabalho? Não tem que gerir a psicologia de cada jogador? Não tem dinheiro pra caramba também envolvido aí? Quando é que a gente reflete isso? Se a gente reflete isso, é dentro da academia, fazendo a nossa mercadoria, o nosso produtinho, né? Batendo lá, a gente está minimamente preocupado em passar isso adiante, em refletir com método, sabe? A gente foi engolido completamente pelo sistema nesse sentido. A gente está fazendo o nosso ali, a não ser, claro, óbvio que tem gente que super milita, que super tenta, né, articular as coisas. Vocês dois, por exemplo, são uns, Demilson e Bruno, né? Mas estou dizendo assim, enquanto coletivo, a gente está falhando muito nisso que o capital é super bem sucedido, né? E, gente, eu gostaria de falar 1000 outras coisas, que o Bruno falou 3 coisas ali que eu até anotei na cabeça, viu, Bruno? Que eu queria comentar, que eram ótimos exemplos, né? A coisa do petróleo, a coisa da democracia ter um preço, que tem a ver com esse tema. Eu queria muito falar sobre dinheiro e sobre como é que a moeda é o signo ideal, né? O Bruno mesmo provocou também na fala dele sobre isso, mas até por uma questão de método que eu mesmo estou defendendo, bora aí deixar vocês aí. Vai lá, Bruno. Bom, só vou me despedir, né? Primeiro, acho que a maior contribuição minha para esse debate foi ter convidado a Gláucia. Então, acho que
Quando me convidaram para o tema, é evidente que a gente tangencia, mas a colega realmente ela traz esse todo da abstração, que a gente concorda, de 0 a 10, 9, 9,5. Eu queria deixar poucas dúvidas no ar e me colocar à disposição, porque esse é um trabalho formativo e é muito mais importante. Sinceramente, aí é muito, aqui tem um grau de relevância porque é um trabalho formativo, né? Seguinte, gente. Existe. Vou chover numa olhada, tá? Tem uma tensão, quando vai fazer análise, entre indivíduo, ator, agente, no meu léxico é coletivo, tá? E estrutura. Ou seja, o limite da liderança, o limite da estrutura, tá bem? Temos uma outra tensão também, que é entre a teoria, que é o todo na forma da abstração aplicada, né? Senão ela vale só por si, como discurso, e história. E aí eu convido a quem está aqui a olhar essa experiência do socialismo real e ver o quanto a matriz cultural daqueles territórios, daquela sociedade, daquelas instituições incidiram na sua condução. Então, essa é uma dúvida concreta que eu tenho até hoje, né? E vou continuar tendo. O quanto que a gente pode avançar em qualquer debate sem levar em conta a formação social concreta dos territórios e cidades constituídas. O nível que essa abstração vai chocar com essa incidência de realidade. Detalhe, entre o particularismo e o todo, eu fico com um todo. Entre o relativismo extremado e uma ideia de para onde vai o conjunto da humanidade, eu prefiro o conjunto da humanidade. Mas não dá para não levar em conta. Seria uma heresia eu não entender a formação da burocracia confuciana histórica milenar na China mandarim, na China do Han. Ô, Bruno, Tá? deixa eu falar uma frase sobre isso. Pô, Só claro. uma dica, viu, gente? Se vocês querem uma crítica super interessante ao todo marxiano, né? Eu fiz um elogio aí da coisa do todo, da lógica do capital e tal. Se tem uma crítica ao todo marxiano que vai bem nessa linha do Bruno, né? De chamar atenção para a lógica dos capitalismos, né? Aliás, é uma coisa que falta no Marx, bem como a lógica dos capitalistas, né? Mas na lógica dos capitalismos, na introdução daquele livro do Estados e Moedas, do Fiore, né, Bruno? Aquela Pá, introdução tem uma fantástico. crítica tão fantástica que não deixem de ler. Só isso. Não, bom, e aí eu faço observação, mas eu tenho um medo enorme de cair num culturalismo quase de determinação étnico-cultural, né? Aquilo que os gringos chamam de path dependence. Você eternamente será tributado do seu passado e a sua formação histórica vai predeterminar onde você vai. Eu tenho horror a isso. Pode dar até um debate quase de cunho etnocêntrico. Mas, enfim, se a gente tem um esforço conjunto, concreto, objetivo de tentar interpretar as realidades para, no mínimo, analisá-las e, quiçá, ajudar a transformá-las, são desafios que não dá para fugir, tá? Eu fico à disposição. De novo, acho que a maior contribuição que eu tive para esse debate foi indicar a Glaucia. De qualquer maneira, estou aqui para colaborar. No que eu puder ajudar ou atrapalhar o menos possível, estamos aí. Obrigado, tá, gente? Eu agradeço. A discussão foi muito boa, né, que a gente teve nessa tarde. Eu acredito que a gente poderia ir até a noite e tudo, mas assim, pelo avançar da hora também, pelo que a gente tinha estabelecido, né, a gente vai começar a encerrar. Aqui. Eu agradeço novamente aos convidados, né, professora Gláucia, professor Bruno, né, por estarem assim, à disposição de trazer essa contribuição para o PET Taon, né, e volto a fazer o convite para o mês que vem, né, que a gente vai ter a terceira conferência do PET Taon, também com um tema pertinente na área da economia política. Fiquem ligados aí, quem quiser participar também desse terceiro encontro, dessa terceira conferência nas redes sociais do PET. E eu peço que compartilhe também, né, com quem você achar que vai achar interessante assim, estar no próximo encontro também. E é isso, né? Boa tarde a todos e todas, um bom final de semana. E deixar aqui a Paula fazer esse encerramento, né? Também fazer os agradecimentos também. Muito obrigado. Gente, só para reforçar, né, o agradecimento
tanto da iniciativa, né, do professor de puxar esse eixo realmente para as discussões do PET, porque eu acho que eles são importantes para a nossa formação como cientistas sociais. E pode ter certeza, professora Glaucia, professor Bruno, que nós vamos saindo aqui desse bate-papo com muitas interrogações, acho que o que é bom, porque indica que as ideias circularam, né, que eu acho que esse é o principal objetivo, assim, da gente realmente conseguir alargar aí os horizontes dos nossos questionamentos. Muito obrigada a todos pela presença, né, e pela permanência também nessa videoconferência. A gente sabe que tá online não é tão fácil assim, né, porque requer muita atenção, demanda muita atenção continuada da gente, mas foi muito legal. E obrigada novamente aí por terem aceitado o nosso convite. Obrigado, um abraço, boa tarde, pessoal. Tchau. Até o próximo PET tá 1. Tchau.